Eu quero começar conversando com Paulo Calef e com o Dorico Roman. Vocês viram o que é o time do Grêmio hoje? Vocês viram agora o que é o time? Vocês sabem que esse time custa 21 milhões, né? Então vamos parar de prometer aeroporto para ET e vamos começar a prometer uma gestão que a gente possa diminuir, por exemplo, essa folha absurda com um time tão comum que nem o nosso? Vamos começar a falar de realidade? Porque já era. A gestão do ex-presidente, como eu estou chamando, Alberto Guerra, já acabou. O que ele pode ainda é nos fazer passar um pouco mais de vergonha. Porque hoje foi um fiasco. O 4-0, ele saiu barato para o Grêmio. Hoje era para ter sido coisa de 7, 8, 9, quem sabe que tomar 10. E não me venham com amor incondicional. Já vou dizer, amor incondicional foi uma merda, para começo de conversa. Não me venham com amor incondicional. Quer amor incondicional, vai numa igreja essa hora. Vamos parar com esse negócio de amor incondicional. O Grêmio custa 20 milhões a folha de salário do Grêmio. O Mano Menezes, ele tem que entender algumas coisas básicas do futebol. Que não adianta quando ele ganha, ele vem espinafra todo mundo, ele que é o dono da razão, porque ele tinha razão por causa do Edenilson, por causa do Pavon. Na boa, sim. Vamos parar com isso. O Grêmio é um time extremamente comum sem um Arthur. E teve determinados momentos em que nós nos iludimos. Por quê? Porque tinha um Arthur. O Grêmio sem Arthur é o time que nós vimos hoje. É um time que briga para não ser rebaixado. Não vai cair. Tem gente pior que o Grêmio. Mas aquela empolgação de buscar uma vaga na Libertadores, eu vou dizer quando é que ela volta. Ela volta domingo que vem. 4 da tarde domingo que vem, o Juventude tá meio morto. Volta o Arthur, a gente joga bem de novo e aí a gente volta a se iludir. E é natural que o torcedor se iluda. Aliás, faz parte disso. O futebol, ele vive dessa paixão do torcedor. E a paixão do torcedor, ela é baseada também nessas ilusões em determinados jogos. O que aconteceu hoje foi um escárnio. Tem uma série de coisas que elas precisam ser explicadas. O Marcos Rocha sai com, 15 antes dos 20 minutos de jogo. Mas não é culpa dele. Ele já tem uma certa idade. E o Marcos Rocha, por exemplo, ele já jogou mais no Grêmio do que ele jogou com a camisa do Palmeiras na temporada. O errado foi não contratar o Marcos Rocha no começo da temporada. Contrataram o Marcos Rocha só agora. O Cuéllar é um fiasco em cima de fiasco. E eu vejo tanto o conselheiro do Grêmio que adora encher o meu saco. Tem uns que nem coragem pra me citar tem. Eles falam em cima de coisas que eu comento, porque a história do amor incondicional. O torcedor não quer amor incondicional. O torcedor quer um time forte pra poder torcer e sentir orgulho. O torcedor não quer tomar 4-0 do Bahia. 4-0 do Bahia e foi barato. Com 9 minutos de primeiro tempo, o jogo tinha acabado, porque nós tomamos 1-0 com 3, tomamos 2-0 com 9, aí virou o jogo, tomamos depois mais um gol, e aí aos 47 tomamos o segundo, que a gente não conseguiu entender ali, o Kahneman foi proteger, o João Lucas ficou olhando como se fosse um abobado. Ah, não pode chamar de abobado, né? Porque quando chama de abobado, os jogadores do Grêmio ficam bravos e me processam. Vejam vocês, tem mais essa. Tem que falar com um pouco de tranquilidade, porque agora é assim. Na Coreia do Norte do Grêmio funciona assim. Se tu criticar, eles atrapalham teu trabalho e depois tem jogador que ainda, quando tu diz que o cara tem um saco de cimento no quadril, ele vai lá e te processa. E é um direito, né? Mas aí ele tem o direito de processar ou tem o direito de me defender. Mas é surreal as coisas que acontecem no Grêmio. Não tem como tu ser tão patético dentro de campo. Porque o Cuéllar, o parênteses que eu abri para alguns conselheiros é o seguinte: vocês já foram perguntar lá, investigar o que acontece com o Cuéllar? Porque isso é uma obrigação de vocês. Conselheiros, é obrigação de vocês. Porque o clube de futebol, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o que é privado e o que é público. Porque quando é para pedir associação, vender camisa, vender produto, anunciar promoção de ingresso, é público. Quando é para se exigir alguma coisa, ele passa a ser privado. Vocês entenderam essa loucura que é? A gente não sabe se o clube de futebol é público ou privado. Porque uma hora ele é uma coisa, quando interessa, daqui a pouco ele passa a ser outra. Porque é um escárnio o que acontece com a história do Cuéllar. É um escárnio. E não é falado porque o Cuéllar arrumou muito amigo na imprensa. Que bom que ele não é meu amigo. Que eu gosto demais dele. E eu acho que foi uma grande contratação. Mas o fato de nós estarmos quase no final do mês 10 e o Cuéllar não ter condição de completar 90 minutos em campo
Ele chega a ser assim, ó. Eu vou me segurar pra não arrumar um outro processo por parte do Grêmio. Nunca tive processo na minha vida, recebi de jogador do Grêmio. Porque eles não podem ser criticados, né? Eles têm direito de ganhar 1 milhão, 2 milhões, mas eles não podem ser criticados. Não pode, tem que ser o amor incondicional. Numa boa. É um fiasco o que aconteceu hoje. O Grêmio foi pisoteado pelo Bahia. E todo mundo sabia que o Bahia ia jogar em alta velocidade, que o Bahia ia jogar com a bola no Ademir. Como é que aconteceram os 2 primeiros gols com 9 minutos? Jogadas justamente, exatamente como a gente imaginava que ia acontecer. E o Kahneman estava muito mal. E é complicado a gente criticar o Kahneman, né? Porque todo gremista ama o Kahneman, e eu também. Mas eu quero criticar o jogador Kahneman, e não a figura histórica, intocável, e que é dos maiores jogadores que vestiam nossa camisa. O Mano Menezes tinha a obrigação de ver que o Kahneman não tinha condição de jogar hoje. Que quando deu errado, coloca o Wagner Leonardo, que joga melhor nesse momento. Até porque tem mais velocidade, tem mais saúde física. Outra, o Cuejar estava se arrastando. Não dava pro Cuejar ficar em campo. Alguém vai ter que explicar pro Mano que o futebol tem que jogar com meia sempre. Não é o que ele quer. Outro dia ele deu uma cutucada, né? Ele foi perguntado sobre determinado jogador. Ele disse, não, porque eu já estive na seleção brasileira, então não posso falar. Na boa, mano. Nunca era pra ter passado pela seleção brasileira. Mas passou, faz parte. O Dorival passou, o Fernando Diniz passou, o Emerson Leão passou. Tem vários que não eram pra ter passado lá e passaram. O Lazzaroni uma vez passou. Acontece. Acontece. E tu também passou, mano. Futebol tu precisa ter meia. Não po... Ah, mas o Cristaldo é insuficiente. Ele é meia, ele tem que estar ali. É igual tu ter goleiro. Tu não pode improvisar e botar um zagueiro no gol. Porque em determinado momento tu vai ter que tentar tirar a velocidade de jogo. Cara, o Mano faz mudanças completamente óbvias. E hoje ele até, acredito que ele não tinha muito a fazer diferente, porque ele não tem um jogador do tamanho do Arthur. Mas aí tu te preserva, tu tomou-lhe um totó, uma roda no primeiro tempo, tomou 2 gols. O que tu faz pro segundo tempo? Pai, eu vou tentar resguarnecer o meu sistema defensivo. O Mano sempre não foi taxado como retranqueiro, um especialista em sistemas defensivos. Que especialidade que o Mano teve no jogo de hoje? O Bahia brincou com o Grêmio. Tem um momento do segundo tempo que se o Rogério Ceni acelerasse, eles teriam feito seguramente 7 ou 8 no Grêmio. Eles fizeram 4 com total superioridade. E como é que eu convenço alguém na face da terra de que esse elenco pífio do Grêmio custa 20, 21 milhões por mês? Não tem condição nenhuma de ser tão caro um elenco assim. De novo, ninguém vai falar da direção, porque ninguém fala. Também falar agora muda alguma coisa. Por isso que eu comecei a conversa com o Odorico Roman e com o Paulo Calef. Porque um de vocês dois vai ser o próximo presidente. E então vamos tentar focar nas coisas básicas. Como é que a gente faz para não dever para todo mundo como a gente deve? Como é que a gente faz para fazer um time que possa até custar caro, mas que ele seja condizente com a necessidade do Grêmio? O Grêmio sem o Arthur é um time extremamente comum. O Grêmio que não tinha o Arthur era um Grêmio que disputava zona do rebaixamento. Esse é o Grêmio sem o Arthur. Então o Arthur volta no domingo, nós vamos jogar contra um time mais fraco que a gente, possivelmente a gente vai ganhar. A gente vai voltar a se iludir. E que é um direito nosso. Mas sem o Arthur, nós somos um time comum. E eu não sei o que a gente consegue fazer além de entender que seja um time comum. Porque hoje nós jogamos como um time comum. Hoje nós não jogamos. Hoje nós desonramos a camisa do Grêmio. Mas no Rio Grande do Sul, né? Não dá, imagina, Bagé. Imagina, os caras vão te processar de novo. Tu tá criticando o Kahneman. Não, eu critico quem eu bem entender. E quem quiser processar, que processe. É pra isso que a gente tem advogado. O advogado processa de lá, o meu advogado defende daqui. É simples. É muito simples o jogo. Podem continuar processando, não tem problema nenhum. Um processa de lá, o outro defende daqui. É assim que vai acontecer. Que nós chegamos a um ponto agora que tu não pode sequer criticar um jogador. Não, pode, eu vou provar pra vocês que pode. Processa de lá, outro defende daqui. É assim que vai funcionar. E por favor, conselheiros do Grêmio, por favor, cobrem o que acontece com o Cuejar. Tem algum educador físico dentro do Grêmio que possa explicar o que acontece com o Cuejar? Ou será que ele vai ficar pronto para jogar, quem sabe, daqui 5 anos? Ganhando 1 milhão por mês? Que como ele fez várias amizades na imprensa, começou, não, vocês viram só? Inclusive ele quis devolver o dinheiro. Ué, devia ter devolvido. Ele pode pedir para dar uma entrevista a qualquer hora e explicar o porquê que ele não consegue jogar. Porque senão a gente fica se iludindo. A gente fica se iludindo. Nós temos um Cuejar. Tá, mas qual Cuejar que nós temos? Eu tô pegando só um caso de um jogador que se arrastou o jogo inteiro e que o Mano viu e não mudou.
O Grêmio sem o Arthur é um time meramente ilustrativo. E que bom que falta pouco ponto pra gente poder não correr risco de rebaixamento. Que bom. Mas, né, o Mano Menezes sabe o que faz. Como ele mesmo disse semana passada, ele já foi técnico de seleção brasileira.